Olá, meu irmão e irmã, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo, participei do grupo de oração Luz do Mundo por muito tempo, coordenei esse grupo tão especial que eu tenho tanto carinho durante alguns anos e é uma alegria estar com vocês aqui nesse momento, neste período especial em que vocês têm sido conduzidos durante um seminário de vida no Espírito com temáticas tão importantes, tão profundas, que fizeram muita diferença na minha vida e que eu tenho certeza que até aqui já está fazendo a diferença na sua vida. E hoje, a convite da Márcia, coordenadora do grupo de oração, eu estou aqui para fazer uma partilha com vocês. Uma partilha que eu espero do fundo do meu coração que nós possamos crescer juntos, que nós possamos aprender juntos, meditar juntos sobre os ensinamentos que a palavra de Deus tem para nos dar. Beleza? Então eu espero que esses minutos que nós estaremos aqui juntos sejam muito produtivos para nós. Antes da gente iniciar, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração junto, para que o Espírito Santo possa conduzir esse momento. Tudo bem? Se você puder, aí onde você está agora, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, para que nós possamos junto pedir a presença do Espírito Santo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus querido, pelo nome do seu Filho Jesus, eu quero pedir a presença do teu Espírito nesse momento, para que o Senhor possa invadir o nosso coração com a sua graça e com o seu amor. Proporcione para nós atenção às palavras que o Senhor tem para nos ensinar, atenção aos ensinamentos que a tua palavra tem para nos dar, e que realmente hoje o nosso coração esteja aberto para receber a tua semente, a semente que já foi plantada e que agora nós estamos cultivando na nossa vida. Essa é a minha oração, por nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é muito importante dentro de toda a caminhada da nossa jornada de fé, da nossa jornada de conversão. Afinal de contas, a conversão ela não é apenas um dia, um momento. Nós temos sim um marco que faz a nossa conversão. O dia que você teve um encontro pessoal com Jesus, o dia que você teve uma experiência diferente com o Espírito Santo, que é aquela experiência sobrenatural, aquela experiência arrebatadora. Mas o nosso processo de conversão, ele é diário. Todos os dias nós temos que ser um pouquinho melhores do que nós fomos no dia anterior. Temos que dizer não ao pecado, temos que dar passos de santidade, passos em direção ao céu. E isso que você faz nesse momento, separar um tempinho para você estudar, para você meditar a palavra de Deus, para você deixar a palavra de Deus entrar e interiorizar dentro de você, também é mais um passo de fé que você está dando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma temática que atravessa todas as outras temáticas do Seminário de Vida do Espírito, que é chamada de o semeador. Nós vamos falar sobre a semente que já foi plantada dentro do seu coração, já foi plantada dentro do meu coração e que precisa ser, de alguma maneira, cultivada. Nós precisamos cultivar essa semente todos os dias, tudo bem? Então eu estou aqui com as minhas anotações na tela do meu computador, estou aqui com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o meu lápis, com a minha caneta, com a apostila que você também tem aí. Eu convido você então a ficar realmente preparado nesse momento com essas armas. Afinal de contas, as armas de um cristão, elas precisam ser usadas. A palavra de Deus é uma delas. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Ela vai ser o centro da nossa conversa nesse momento, que é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos nessa temática, o semeador, eu quero que você primeiro compreenda junto comigo o significado da palavra semear. É muito comum nós ouvirmos falar isso, principalmente na área da agricultura. O pessoal que trabalha na roça, de repente você que trabalha na roça, você que trabalha numa chácara, num sítio, numa fazenda, que planta as sementes, olha só, semente, semear, semeador. Então eu quero refletir primeiro isso com você, o significado da palavra semear. E a palavra semear, ela significa lançar sementes, para que essas sementes possam ser
germinadas. E o que significa germinar? Germinar significa começar a desenvolver-se, desabrochar, brotar. Olha só, nós vamos falar sobre o semeador. Nós como semeadores. Jesus já semeou e continua semeando o seu testemunho, o evangelho, que é o próprio Jesus. Isso é semeado todos os dias em nós. Mas o significado dessa palavra para nós, cristãos católicos, ele precisa ser compreendido, justamente para que eu entenda qual é a missão que Deus nos traz, a missão que Deus nos convida como cristãos, para poder semear a sua palavra. Então, quando nós olhamos para esse significado, que é o fazer com que algo germine, eu preciso entender a necessidade de um processo de cultivo. E o que é o cultivo? O cultivo nada mais é do que todo cuidado. Então, como eu comentei, se você trabalha na roça, num sítio, ou conhece alguém que trabalha, você já deve ter ouvido falar da necessidade de todo esse cuidado. A semente é colocada na terra, ela é preparada, a terra tem que ter sido preparada, essa semente é colocada na terra, ela vai precisar de todos os cuidados, ela vai precisar de água, ela vai precisar de sol, ela vai precisar de atenção, ela vai precisar de proteção contra as pragas, contra os bichos que vão tentar comer aquela semente quando começar a brotar, até que essa semente vai gerar uma planta, uma árvore, essa árvore vai gerar folhas, essas folhas vão gerar flores, essas flores vão desabrochar, que vão gerar frutos. Olha o ciclo da semeadura. Então, uma semente, ela tem que gerar frutos. Você, então, neste momento, durante essa sua caminhada no Seminário de Vida do Espírito, você é convidado a começar a se preocupar, e não é aquela preocupação de, eu preciso, não, mas é se preocupar a gerar frutos. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós ouvimos que Deus nos ama, mas que nós pecamos e com isso a consequência é estarmos mais afastados do amor do Senhor, mas por meio do senhorio de Jesus, por meio da salvação que é nos proposta através de Jesus, nós conseguimos nos aproximar mais de Jesus novamente. E quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos convidados não apenas a olhar para nós, para o nosso bem-estar, para a minha salvação e para a minha conversão. Não, eu sou convidado por Jesus a levar isso, a semear isso, a ser um semeador. Por isso esse ciclo não vai parar nunca. Por isso que esse ciclo que começou com Jesus, contagiou os 12 apóstolos, e depois foi se contagiando e perpetuando há 2000 anos com todo o ciclo de apóstolos, de papas, de padres, de cristãos, de leigos, que foram sendo construídos no decorrer de toda a nossa história da era cristã. Esse é um ciclo que não para e cada vez mais ele precisa ser fortalecido. O ciclo da semeadura. Então você é convidado a ser semeador, você é convidado a semear, a fazer com que a semente do evangelho possa germinar, possa brotar, possa desabrochar. Porque se eu só colocar a semente lá na terra e esquecer, ela pode até brotar sozinha. Porque o sol é uma força natural, a chuva é uma força natural, mas se eu não cuidar dessa semente, a probabilidade dela morrer no meio do processo, ela é grande. Com isso, nós somos convidados a cultivar a semente, a sermos semeadores. E por que nós somos convidados? Porque Jesus semeava. Jesus foi semeador. E ele foi semeador da própria semente. Olha que interessante. Jesus é o centro da nossa vida. Nós, como cristãos católicos que somos, temos Jesus como nosso centro.
Ele é o principal. Amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus é Deus. Nós acreditamos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo que são três, são um. É um Deus uno e trino. Nós professamos isso como fé. Então, se Jesus é Deus, ele semeia a própria semente. Então, Jesus semeando a própria semente, porque ele semeava, ele tinha um objetivo de transformar as pessoas pela força da sua palavra. Jesus proclamava, Jesus pregava, Jesus testemunhava. Jesus veio para transformar a vida das pessoas. Quando então as primeiras pessoas na época de Jesus começaram a ouvir as coisas que Jesus fazia, as pessoas começaram a se interessar por Jesus. Elas queriam saber, o que é esse cara? Poxa, o que é esse homem que nasceu, veio, apareceu aqui, o que estão falando dele? Aí começou a gerar aquele burburinho. Então as pessoas começaram a se interessar por Jesus. Então eles iam até Jesus. Iam até Jesus por quê? Porque Jesus realizava curas, fazia transformações, libertava os escravos, libertava as pessoas que estavam presas, que eram contaminadas pelo demônio. Jesus libertava os possessos, Jesus curava os leprosos. E aí tem um trechinho lá em Mateus que ainda fala que muitas coisas, muitas curas que Jesus fez não foram registradas nesse livro. Olha só. Então, Jesus curou as pessoas, realizou milagres, derramou bênçãos, libertou pessoas dos mais diversos tipos de problemas, de doenças, de enfermidades, de depressão, de emoções reprimidas, tudo, de tudo. Porque ele veio como uma semente que ele mesmo cultivava. Ele era a semente viva e ele veio testemunhando isso. Por que que Jesus era a semente viva? Ele semeava isso. Porque Jesus era o Verbo encarnado. Aí eu quero que você comece a raciocinar aqui junto comigo. Jesus era o Verbo encarnado. E como que isso acontece? Porque se você olhar lá no Evangelho de João, vamos olhar lá no Evangelho de João? Deixa eu achar aqui, ó, na minha palavra. O comecinho do Evangelho de João vai dizer o seguinte, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só, se o Verbo era Deus, quando Deus liberou esta palavra, ele liberou para que Jesus se encarnasse, para que o Verbo se tornasse carne através do ventre de nossa mãe Maria. Jesus se tornou carne através de uma semente. A semente que foi plantada pelo Espírito Santo lá no ventre de Nossa Senhora era a semente que era Jesus, que é Jesus. E ele se desenvolveu. Jesus, como semente ali no ventre de Nossa Senhora, ele foi cultivado. Ele foi gestado. Ele passou por todo o processo da gestação. Ele foi criado como nós, para passar por todo o processo que nós, homens, passamos. Para que ele vivenciasse todo o processo de ser totalmente humano, mesmo sendo totalmente Deus. É um mistério da nossa fé. Um homem que é 100% humano e que é 100% Deus, e a única coisa de humano que Jesus não teve foi o pecado. Porque o restante ele teve. Ele sofreu, ele cansou, ele teve sono, ele teve fome, ele lutou contra tentações no deserto, ele teve amigos, ele se divertiu, ele riu, ele chorou, ele teve dor de barriga. Jesus passou por tudo. Ele foi homem, mas ele iniciou como uma semente lá no ventre de Nossa Senhora, lá no ventre de Maria. E dessa semente, o Verbo era Deus, e a palavra de Deus
fez com que Jesus se encarnasse como homem. Dessa maneira, Deus criou o mundo pela palavra. E Jesus, como Deus, é essa palavra. Porque se Jesus é Deus e Deus criou o mundo e tudo pela palavra, Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. E quando nós falamos Jesus é o verbo, o que é a palavra verbo? Verbo remete à ação, à atitude. Se você olhar nas regras da língua portuguesa, o verbo ele vai remeter a algo, você tem que fazer algo. Então, quando você fala eu vou correr, eu vou dormir, eu vou orar, eu vou evangelizar, é um verbo. Eu irei, eu faço. Diferente de um objeto, de um substantivo, de um adjetivo. Agora, o verbo ele remete à ação. Se o verbo é Jesus e Jesus é a palavra, então eu olho para a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, é a ordem de Deus, é aquilo que Deus nos diz como lei, como instituição, como orientação, como manual de vida. A palavra de Deus se manifestada na Bíblia como palavra de Deus, que é o que nos convida a olhar para essa palavra como também uma semente que precisa ser cultivada. Conseguiu amarrar com aquilo que nós falamos lá no começo? Percebe? Eu tenho a semente que precisa de cultivo, que precisa ser germinada. Essa semente se transforma em algo, se materializa, que é Jesus. Jesus é o verbo encarnado, se tornou carne, se tornou homem, se materializou como homem, algo palpável. E se Jesus é a palavra e é a semente, eu preciso continuar cultivando essa semente, tanto na minha vida como na vida das pessoas que estão ao meu redor. Primeiro de tudo na minha família, na minha casa. Depois nas pessoas que estão ao meu redor. Então a semente é a palavra de Deus. A palavra, Jesus como verbo, que é a palavra, eu preciso cultivar essa semente. Então, se Jesus é o verbo encarnado, o verbo é a voz de Deus na criação, e se Jesus é Deus, então a palavra é a voz de Deus. Se você quer o melhor manual de instruções da tua vida, não existe livro de autoajuda que vai te autoajudar como a Sagrada Escritura. É isso aqui que vai dar o direcionamento do teu caminho, onde você vai encontrar resposta para tudo, porque eis aqui a palavra de Deus, que é o próprio Deus quando nos fala. E aí eu vou convidar você novamente a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que é justamente a parábola do semeador. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, no versículo 4. Vai dizer o seguinte: reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente logo caiu pelo caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo, ou seja, 1 a cada 100, 100 por 1. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa tal parábola? Então Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus.
Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, olha só, que coisa maravilhosa. Jesus é a palavra. Agora nós vamos destrinchar um pouquinho essa parábola do semeador em pequenas partes, para você poder tentar compreender, para nós compreendermos um pouco melhor. Jesus é a palavra, nós já entendemos isso. Para que essa palavra possa gerar frutos, que é o objetivo da semente, Jesus é a palavra, Jesus é a semente, e eu preciso fazer com que essa semente seja cultivada. Eu preciso fazer com que essa palavra seja conservada. Porque se você olhar, olha só, o que está em terra boa são os que têm ouvido a palavra com coração nobre e generoso e conservam-na para produzir frutos. E o que significa conservar? Conservar significa manter em bom estado. Quando você compra um produto em conserva, a data de validade dele é muito mais prolongada, porque ele tem ali algo que é feito para que ele se conserve por mais tempo. Quando você faz pimenta em conserva, pessoal que produz a própria pimenta, deixa em conserva para fazer o molhinho ali da pimenta e ela preservar por mais tempo. Então, se eu ouço a palavra e conservo essa palavra no meu coração, eu preservo essa palavra na minha vida, eu preciso necessariamente gerar frutos. É o ciclo. Jesus gerou frutos, não gerou? Ele não gerou os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos? Esses apóstolos não foram pelo mundo e evangelizaram como ordem, como direcionamento do próprio Senhor? Se eles foram e evangelizaram, qual era o motivo? Eles colocarem a semente no coração de mais pessoas e essa semente gerar outros frutos, que gerariam outros frutos, que gerariam outros frutos, e chegamos até onde nós estamos, até o ano de 2023. Dia 29/10/2023, o dia que eu estou gravando isso. Passaram-se 2000 anos e esses frutos continuam sendo gerados, porque eles foram conservados. Percebe? Então eu preciso manter o fruto, a semente conservada, cultivada, que é a palavra de Deus. Conservo, cultivo, gero fruto. Conservo, cultivo, gero fruto. E aquele fruto que eu gero, vão gerar outros frutos. Olha o ciclo da vida da semente. A semente ela é plantada, cultivada, cuidada, e ela vai gerar um fruto que dentro desse fruto tem outras sementes. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. E essa palavra de Deus, que é o próprio Jesus, essa palavra, eu quero que você adote a partir de hoje a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que está materializada na Sagrada Escritura. Essa palavra, ela é uma promessa. Então eu quero que você repita agora, coloca a mão aí no seu coração e fala: a palavra é uma promessa. Jesus é uma promessa. Se a palavra é uma promessa, significa que ela tem um caráter infalível. E se você pegar ali na sua apostila, deixa eu só resgatar aqui onde que está. Ali na sua apostila tem um pedacinho que vai falar, olha só, lá onde fala semente é a palavra de Deus, no penúltimo parágrafo dessa página, ali onde fala na página 18. A semente é a palavra de Deus. No penúltimo parágrafo fala: a palavra tem caráter infalível, seguro e não volta para Deus sem ter cumprido a sua missão. Olha só. E o que é infalível?
infalível é que não comete erros. Não tem erro na palavra de Deus. E aí eu quero que você pegue lá no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 10. Isaías 55, versículo 10 diz o seguinte: como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo da sua missão. Deus não fala nada à toa. Quando Deus disse, faça-se a luz foi feita. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem foi criado. Quando Deus promete através dos profetas, as promessas se cumprem. Não vou nem entrar no mérito agora, mas se você olhar para todas as profecias bíblicas dos profetas e fazer todo o estudo que amarra com o livro do Apocalipse, muita coisa tem se cumprido. Não é o objetivo da conversa agora, por isso que eu não vou entrar nesse mérito, mas tudo que Deus fala se cumpre, e a própria palavra diz isso. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Nenhuma vírgula da palavra de Deus vai passar. E o que é a palavra de Deus? É Jesus. Então tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, será cumprido. Porque palavra é igual a promessa. Então, se a palavra é a promessa, eu quero te fazer um convite a partir de hoje. A palavra é a promessa, a palavra é Jesus. Então eu estou tratando isso como um sinônimo, embora cada uma tenha o seu significado. Então eu quero te convidar a partir de hoje a fazer com que a palavra se torne o centro da sua vida. A palavra é Jesus. Aceitar Jesus como centro da minha vida. Ele é mais importante do que tudo. Ele é mais importante do que você mesmo. Ele é mais importante do que a sua própria família. E eu sei que isso é difícil. Colocar alguém acima da esposa, acima dos filhos. Eu sou casado com a Alessandra, pai da Heloísa. Mas Deus me ensina a amá-lo acima de tudo. Então Jesus é o centro da minha vida. Ele é o centro. E aí, quando nós dizemos, lá na parábola do semeador, parte da semente caiu no meio do caminho, significa que essa semente não germina. Se a palavra é Jesus, eu preciso fazer essa semente germinar. Olha, a palavra é Jesus, Jesus é a semente. Eu preciso fazê-la germinar. Porque nós rezamos isso em toda a Santa Missa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo é por Ele, com Ele e nele. Ele é o centro. Jesus como centro, então não basta apenas eu ouvir a palavra. Porque nesse pedacinho que fala parte da semente caiu no meio do caminho, fala que são aquelas pessoas que ouvem, mas o diabo tira. Por isso ouvir apenas a palavra não basta. Eu preciso fazer com que essa palavra seja viva na minha vida. E aí eu quero dar alguns testemunhos para vocês. Testemunhos do que eu tenho vivido. Nos últimos anos, principalmente. Nos últimos 3, 4 anos principalmente, por conta de todo um aprendizado, algo que é meu alimento todos os dias, é a palavra de Deus. Mesmo com todas as disponibilidades, morando aqui em Maringá e tendo missa em diversos horários, eu não consigo ir à missa todos os dias, mas a palavra é o meu alimento todos os dias. Ela é o meu alimento diário. E isso é algo que eu testemunho com muita alegria. Só que não foi fácil conseguir fazer isso. Separar um pequeno horário do meu dia para que eu conseguisse, naquele período, naquele horário, para que eu consiga meditar a palavra, estudar a palavra e fazer com que ela se torne meu alimento real.
Percebe? E isso é algo que me dá muita alegria. Eu ter o meu momento de intimidade, de secreto com Deus. Meditar, pegar um bom livro que me ajuda no meu devocional, que me ajuda a ter uma intimidade maior com o Senhor. Um livro de meditações diárias, um livro que me ajude a entender melhor a nossa fé. Estudar. E quando eu falo estudar, além de livros, eu consigo estudar com podcasts hoje, com vídeos, com um monte de ferramentas, filmes, séries que podem me proporcionar aprendizado. Aprendizado de fé. Para que a cada dia eu possa entender melhor a minha intimidade com o Senhor. Percebe como isso é importante, meu irmão e minha irmã? A palavra Deus ser o centro, Jesus ser o centro da minha vida. O outro trecho da parábola do semeador vai falar que parte caiu nas pedras e secou. Lembra que agora há pouco eu disse, ouvir apenas não basta. E o que é esse cair nas pedras e secar? É a necessidade que eu tenho de perseverar. Porque a pedra, ela não vai ter a possibilidade daquela semente germinar. Então eu preciso perseverar durante a minha jornada. E ela vai ser árdua. Ela vai ser difícil. Vai ter dia que vai dar sono na hora de ler a palavra de Deus. Vai ter dia que vai dar fome. Vai ter dia que não vai dar tempo. Mas é possível. Porque o diabo quer roubar a nossa atenção. O mundo quer roubar a nossa atenção. E desviar o nosso olhar daquilo que eu tenho colocado como centro, que é o próprio Jesus. Percebe? Essa falta de perseverança, a palavra que não germina, que ela vai chegar ali nas pedras e seca, é o famoso fogo de palha. Ah, eu vou num grupo de oração, saio de lá pegando fogo, tá. Chego em casa, diante do primeiro problema, já começo a reclamar, já desanimo, não está adiantando nada ir para a igreja. Meu irmão, a vida é dura. E se alguém falou para você que a hora que você viesse para o caminho do Senhor, a vida se tornaria mais fácil, isso é mentira. A vida não se torna mais fácil, mas ela se torna mais leve. Porque Jesus fala, o meu fardo é leve. E Ele quer dividir o teu fardo com Ele. Ele te convida a dividir, para você não carregar o teu fardo sozinho. Então, a fé, ela é uma decisão. Ela não é emoção. A fé não é um sentimento. Eu não sinto fé, eu tenho fé. Percebe? É diferente. Então, a fé, ela é acumulada de razão, de decisão, de atitude. Eu já partilhei isso em outros momentos e sempre me recordo de uma cena do filme do Indiana Jones, o filme 3 do Indiana Jones, que é aquele filme que ele tem junto com o pai dele. Em uma das cenas do filme, quase no final, ele precisa localizar o Santo Graal, que é justamente o cálice de Jesus. E para ele atravessar o último desafio, ele está diante de um abismo. Que para ele passar no abismo para alcançar o Santo Graal, que é o que ele estava procurando como tesouro, é um abismo que ele não tem nada, ele só vê o abismo. Mas a orientação é que existia uma ponte escondida nesse abismo. Então ele teve que dar um passo sem ver a ponte. A fé é isso. Eu dou o passo e Deus coloca o chão. Isso é fé. Depende da tua decisão. Você dá o passo, ninguém vai dar o passo por você. Eu não posso dar o passo por você. Eu não posso dar o passo pela minha esposa, pela minha filha. Não posso. Isso é individual. É uma decisão tua. A fé, ela é decisão. E aí a outra parte da parábola vai dizer que algumas das sementes caíram no meio dos espinhos e foram sufocadas. E aí Jesus ensina na parábola que esse sufoco dessa semente, ele se relaciona com as preocupações e com os prazeres da nossa vida. As preocupações, hoje nós vivemos num mundo de muita ansiedade. Todos, não vou dizer todos, mas a grande maioria em algum momento passa por problema de saúde, por dificuldade financeira, por problemas de relacionamento.
E tudo isso muitas vezes vai nos sufocando, nos sufocando. As preocupações muitas vezes nos sufocam, os espinhos sufocam aquela semente, percebe? Vai sufocando e eu não consigo ver uma saída para poder germinar. E aí, tem duas palavrinhas que eu quero que você pegue. Uma lá no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, no capítulo 4 do livro de Provérbios, é apenas um versículo. Provérbios 4, 23 diz assim: guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. O coração aqui não está remetendo ao órgão coração que eu tenho aqui dentro, mas está remetendo justamente aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Tanto que, se você passa por um nível de pressão, de estresse muito grande, você pode até ter um infarto, que é fazer com que o seu coração pare. Isso é sério. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Preserve o teu coração. Preserve as tuas emoções. Se previna da ansiedade, das preocupações. E aí a outra palavra que eu quero que você pegue, lá no livro de Filipenses, Filipenses 4, que vai dizer justamente isso. Filipenses 4, do 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica em ação de graças. Não nos inquietar, não nos preocupar, gente, mas como isso é difícil. Como é difícil, porque muitas vezes as preocupações nos sufocam, mas aí, naquele momento de sufoco, tente resgatar a razão da fé. Por isso que a fé não é emoção, a fé é razão. Sabe aquela história do lado esquerdo e do lado direito do cérebro? Um lado da razão e um lado da emoção? Então nós temos que manter o equilíbrio e olhar aquilo como decisão. A fé é racional. E o outro sufoco que nós temos são os prazeres. Os prazeres da vida que nos sufocam. O apego a toda a materialidade que nos sufocam. Quando nós buscamos o prazer acima de tudo, isso se torna ganância e se torna um egocentrismo. E hoje nós vivemos na geração da selfie, né? Na geração narcisista, que se preocupa consigo mesmo o tempo todo e não está nem aí para o que está acontecendo ao seu redor. Que se preocupa muito mais em mostrar para os outros uma vida linda, com aspas bem grande, uma vida linda nas redes sociais, mas que internamente a tua vida está um caos, está uma tragédia. Percebe? Buscar os prazeres é isso. As pessoas que buscam o prazer momentâneo das drogas, o sexo desregrado, ou o prazer com coisas simples, sabia? Aquele momento em que você fica assim, ó, sabe? Quando você fica assim, fazendo assim com o seu dedinho ali na rede social, sabe? Você fica assim, ó. E aí a hora que você viu, você passou 40 minutos, 1 hora, 2, só fazendo assim com o seu dedo. Tendo aquela dose de prazer momentâneo com aquele monte de videozinho idiota que tem nas redes sociais. Se você gosta de dar uma risadinha para dar uma amenizada, tudo bem, mas 1 hora, 2, 3 horas sem fazer nada. E aí você não consegue separar 5 minutos para ler um versículo e meditar em um versículo? Faça-me o favor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, quando nós falamos em prazeres, muitas vezes nós pensamos em prazeres grandiosos. Ganhar muito dinheiro, fazer muitas viagens, comer do bom e do melhor. E eu não estou dizendo que isso é ilícito, viu, gente? Ter uma vida digna, inclusive até para poder ajudar outras pessoas, fazer viagens com a família, desfrutar das bênçãos que Deus nos deu, isso é lícito. E Deus se agrada com isso, tanto que lá em Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Salomão vai dizer em Eclesiastes, tudo é vaidade. Por isso eu preciso desfrutar em vida dos frutos do meu trabalho. Percebe?
desfrutar em vida, mas com a consciência. Fazer uma boa viagem com a família, morar num lugar gostoso, comer boas comidas, poder ajudar as pessoas com a condição financeira que você tem. Tudo isso é bênção de Deus. Eu não posso transformar isso na maior coisa que eu quero. Porque agora eu remeto ao que nós falamos agora há pouco. Quem é o centro? Jesus é o centro. Jesus está no centro. Percebe? E para a gente caminhar para o final, o que é o coração com a terra fértil? O último pedacinho da palavra do semeador. Isso é o que eu tenho que desejar. Isso é o que precisa ser o meu desejo. Ter o meu coração como terra fértil, que é ouvir e conservar. Porque se eu só ouço, o diabo leva. A própria palavra diz isso. Por isso que no finalzinho da parábola do semeador, deixa eu voltar aqui, é interessante, que bem no finalzinho ali no versículo 8, no final do versículo 8, Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso na língua portuguesa não tem muito sentido, e eu estava ouvindo uma explicação sobre isso esses dias em um estudo. Na língua portuguesa isso poderia soar como pleonasmo vicioso. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Muita gente fala isso, isso é um vício de linguagem, é um pleonasmo na língua portuguesa. Mas na língua da época de Jesus, o aramaico, quando tinha essa redundância, não subir para cima, mas quem tiver ouvidos, ouça, é o sentido de reforçar a importância, de chamar a tua atenção. Ó, se liga, galera, se liga. Você está ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Se eu fosse colocar na linguagem de hoje, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quem tem ouvidos, ouça. Então é o reforço para que a minha terra seja fértil, para que a terra do meu coração, onde a semente foi plantada, ela dê frutos. Aquela oração tão linda, para que eu dê frutos, eu preciso ser igual a Jesus, percebe? Para que eu dê frutos, eu preciso me conservar e ser igual a Jesus. E aí aquela oração linda: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E com o coração semelhante ao coração de Jesus, eu rendo frutos. E quando eu começo a gerar frutos, eu preciso, para continuar gerando frutos, todos os dias buscar a santidade. Todos os dias. E aí é uma luta diária, meu irmão. Não tem como ser diferente. Vai ser você dizer não à tentação, dizer não ao pecado todos os dias. Cada dia é uma vitória. É igual um jogo. Para quem gosta de jogar aí, eu gosto de jogar de vez em quando no computador, no celular, no videogame. É gostoso, dá uma distraída. Às vezes jogo com a minha filha, aquele momento de integração ali, gostoso. Para quem gosta de jogar, um jogo você vai passando de fase. Você vai subindo de nível. A primeira fase é difícil. A hora que você consegue passar aquela primeira fase, a próxima vai ser mais difícil. A primeira você já passou. Se você jogar de novo, você passa rapidinho. A próxima fase vai ser mais difícil, você subiu de nível. Tem muitos jogos que chamam nível 1, nível 2, nível 3. O que é nível? Você vai elevando. A nossa caminhada de fé é a mesma coisa. A nossa caminhada como cristão é a mesma coisa. Você venceu um pecado, você venceu um vício que você tinha, maravilha. O próximo vai ser um pouquinho mais difícil, porque você vai se cobrar mais para ser santo. Então o caminho de santidade ele vai ser um pouquinho mais difícil, mas você vai conquistando, se livrando de algumas coisas e aprendendo cada vez mais. Você vai conquistando e isso vai frutificar. Porque se você frutifica no seu coração, você vai frutificar no coração das pessoas que estão próximas de você. Percebe como isso faz sentido? Para que isso aconteça, eu não tenho como cultivar tudo isso se eu não tiver o meu coração alicerçado em Jesus. Aí agora é uma outra analogia que a própria palavra de Deus fala lá no Evangelho de Mateus. Jesus é a palavra, não é? Então nele eu preciso colocar minha sustentação. Para que eu tenha uma base nessa palavra, eu preciso me sustentar nele. E aí lá em Mateus vai falar justamente
que eu preciso construir a minha casa sob a rocha. A minha casa precisa estar alicerçada. E o que é o alicerce? Aqui em Maringá tem muitas construções de prédio. Quem anda aqui por Maringá, trabalha aqui em Maringá, eu moro em Maringá hoje, então tem muitos prédios sendo construídos. Quando o prédio começa a ser construído, as empreiteiras, as construtoras colocam aqueles tapumes em volta do terreno onde o prédio vai ser construído, e ali você não vê muita movimentação quando você passa a pé. Você não vai ver muita movimentação por meses. Você vê a movimentação às vezes de alguém entrando e saindo, mas você não vê nada se materializando, erguendo. Por quê? Porque durante os primeiros meses de trabalho, eles estão trabalhando na fundação daquele prédio. Como que vai se construir um prédio de 25, de 30 andares se você não tiver uma base sólida para sustentar o peso de todo o concreto, de todo o ferro, de todos os utensílios domésticos que serão colocados naquele prédio depois, nos apartamentos depois? Se a fundação não for bem feita, o prédio cai, desaba. A fundação da tua fé precisa ser em Jesus. Ele é a rocha. Se ele é a semente que é frágil, mas se transforma numa árvore grandiosa e gera frutos, ele também é a rocha da tua vida, onde você deve estar alicerçado. E a palavra lá vai dizer para você não construir a sua casa na areia, porque a areia é mole. Na primeira tempestade, no primeiro vento, no primeiro mar cheio da areia da praia, a casa desaba. Então eu preciso construir a minha vida na rocha para que essa semente que foi plantada gere frutos e esses frutos possam se multiplicar 100 por 1, como diz a palavra de Deus. Amém? Senhor querido e amado, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor reservou para nós. E eu peço que o teu Espírito Santo possa realmente frutificar nos nossos corações, nos dar a motivação diária para nos alimentar da tua palavra e todos os dias colocar o Senhor como centro da nossa vida. Nos ajude, Jesus, a estarmos alicerçados em ti, porque o Senhor é a rocha onde nós queremos construir a nossa vida e alicerçar a nossa fé. É assim que nós te pedimos, te agradecemos neste tempo que o Senhor reservou para nós. Amém. E esse nosso pedido é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer por esse tempo, por ter ficado comigo aqui me ouvindo durante esses mais de 45 minutos. Foi uma alegria poder fazer essa partilha junto com você. Quero agradecer a confiança da Márcia e de toda a equipe do Grupo Luz do Mundo por esse convite, que me encheu de alegria e me encheu de motivação para poder estar aqui com vocês nesse pequeno tempo. Que Deus te abençoe e que você possa frutificar 100 por 1 todos os dias da sua vida. Tchau!